Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca vem na tela. Depois de quase uma semana sem nenhuma entrevista, Gilson Kleina falou com a imprensa hoje pela manhã. E o assunto sobre o silêncio dos jogadores durante a semana, com certeza não ficou de fora. Mas quando perguntado, o treinador preferiu não comentar a fundo sobre essa questão. Nosso foco está sendo realmente no trabalho, né? Acho que já de segunda-feira, depois do jogo do Rio, ainda nós estávamos, né, na viagem. A gente já pôde fazer uma situação de reunir ali alguns atletas, mesmo que era o dia de folga, é claro que é a nossa viagem. Chegando, nós já fizemos uma reunião com a comissão técnica e conversando com os atletas. Ontem nós tivemos um trabalho foi muito bacana, né, esse feedback com os atletas, assim, dessa conversa. Os pagamentos dos direitos de imagem dos jogadores estão abertos há 3 meses, situação que vem se tornando comum no Moisés Lucarelli. Em janeiro também teve um outro episódio parecido com esse. Na ocasião, os jogadores da Macaca chegaram a deixar o centro de treinamento sem treinar. Mas o foco do treinador é realmente a partida de amanhã contra o Sampaio Corrêa. Jogo que vale muito para a Macaca, já que com uma vitória pode se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Sampaio Corrêa é um adversário perigoso, um adversário que está sendo muito consistente. O Sampaio Corrêa está sendo postulante ao G4. Né? Então você vê como que está sendo um campeonato que eles estão fazendo muito consistente e regular. Então a gente sabe que vai enfrentar uma equipe assim que está há algum tempo, né, com esse conjunto, mas falando em cima do que você também frisou na sua pergunta. A força que nós resgatamos do Moisés Lucarelli, a força que a Ponte Preta está tendo nos nossos domínios e que isso possa se repetir. Kleina sabe que a Ponte não terá vida fácil no duelo de amanhã. Isso porque o Sampaio perdeu apenas 2 das 11 partidas que disputou jogando fora de casa nessa Série B. Além disso, o técnico vai ter no mínimo um desfalque para essa partida. O volante André Luiz pertence ao clube maranhense e por forças contratuais não poderá ir a campo. Outro jogador que pode ficar de fora é Niltinho. O atacante sentiu um desconforto na coxa direita durante a preparação e virou dúvida para a partida de amanhã. O Niltinho realmente tem tido problemas, né? Ele desde quando chegou entrou bem, aí contundiu, vai e volta, agora de novo está contundido. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você falando da Ponte. E fala também pra gente porque um dirigente do Sampaio Corrêa deu uma entrevista no programa Nossa Área que você comanda pela Rádio Bandeirantes. Aliás, o dirigente que é aqui de Campinas. Fala um pouquinho dessa entrevista aí que foi muito legal. Pois é, Batista, a gente conversou com o Pedro Soriano, que trabalhou por muito tempo no Guarani e foi para um cargo de supervisor no Sampaio, depois promovido a gerente de futebol. E o Pedro Soriano foi um dos responsáveis por montar esse elenco do Sampaio, que chama muita atenção por ser um elenco com uma das melhores folhas na Série B, um técnico da nova geração, que é o Felipe Surian, de apenas 39 anos, mas tem feito uma campanha muito interessante, né? Mesmo com investimento muito menor, com poucas estrelas, o Sampaio tem dado muito trabalho, é um time que fora de casa tem uma campanha, inclusive, muito boa, não perde há um bom tempo fora de casa e provavelmente vai dar trabalho para a Ponte amanhã nesse jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte precisando dessa vitória para continuar se afastando da zona de rebaixamento, mas vai pegar um adversário enjoado, um adversário chato de se jogar, mesmo quando em casa, Batistão. Agora, Tigrão, o Lupe deu uma informação hoje no programa Nossa Área de que aquele bicho, entre aspas, uma premiação que o Sérgio Carneiro estava pagando por vitória, 70 mil, com progressão de 10 mil a cada vitória. Essa premiação foi paga nas vitórias que a Ponte Preta conseguiu, especialmente nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, já que ela não conseguiu nenhuma vitória fora de casa. O pagamento está suspenso por motivos políticos. O Moisés Lucarelli virou uma panela de pressão, né? Uma guerra política, vai ter eleição agora em novembro, e esse pagamento foi suspenso. O que você vê, né, de negativo nisso? Você acha que pode interferir em alguma coisa? Porque esse jogo contra o Sampaio é decisivo. A Ponte, em agosto, tem 5 jogos, 3 fora de casa e em casa 2, Sampaio Corrêa, e o outro é o derby, no dia 17 às 21h30. E aí, Tigrão? Eu acho péssima notícia sob todos os aspectos. Não quero, nesse momento aqui, para não atrapalhar a empreitada da Ponte
de tentar se manter na Série B, eu não quero falar nada de política aqui, porque eu acho que não é o momento. Agora, você está me perguntando ou está me pedindo para comentar a notícia. A notícia é a pior possível. Eu aproveito para mandar um recado aqui para os jogadores. Ó, nós estamos falando aqui, por questões políticas, realmente é uma efervescência muito grande, virou uma praça de guerra, essa é a verdade, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. No momento oportuno nós vamos falar, e o sócio da Ponte tem direito de saber o que está acontecendo, e o conselheiro também. Mas eu não vou falar aqui agora, porque eu acho que nesse momento vai atrapalhar. Como atrapalha essa interrupção aí do pagamento do bicho, que ajudou muito, ajudou demais. Agora, o Carnielli deve ter os motivos dele e eu respeito. E eu não os conheço. Conheço alguns detalhes que estão acontecendo dentro dessa briga política. Então é ruim. E agora, com a palavra, os jogadores. Ó, nós estamos dizendo aqui que o bicho, a partir do jogo de amanhã, não vai ocorrer mais, não vai mais ser pago. Esse bicho externo. Pode ter alguma coisa de dentro do clube. O comportamento dos senhores jogadores vai ser avaliado pela torcida. E não sou eu, nem o Glegg, nem o Batista, nem o Júlio, nem ninguém da nossa equipe que vai avaliar. Quem vai avaliar é o torcedor da Ponte. Então vocês devem estar concentradinho aí, ou esse comentário aqui vai chegar em vocês. A palavra agora, viu, diretor, está com os senhores jogadores da Ponte. O torcedor vai julgar se vocês correm só quando tem ração, ou se os senhores correm por profissionalismo e por respeito à instituição. O jogo de amanhã vai mostrar isso. Espero que os senhores mostrem pra gente a segunda alternativa que eu dei aqui. Vamos lá, Glegg, sobre a montagem do time. Não sei, dá a impressão de que o Gilson Kleiner não vai inventar muito, né? Tem aí a questão do André Luiz, não pode atuar por questões contratuais. Sim. Tem também Niltinho, né? O Niltinho que está machucado. Acabou sentindo. Aí, evidentemente, o técnico não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. O Niltinho ainda vai fazer um teste. Então, são dois jogadores que provavelmente não vão atuar nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas e nas demais posições? Você acredita em alguma alteração? Não, não acredito. Aliás, eu queria dizer que a Ponte, né, apesar disso tudo aí que foi debatido, apesar dessa possível escalação, essa mudança no meio de campo, né, essa mudança no ataque no time, vai enfrentar um time muito organizado. Esse Felipe Surian aí, que é o treinador do Sampaio Corrêa, fez um ótimo trabalho na Portuguesa Santista. Nós falávamos com o Pedro agora na Rádio Bandeirantes, lá na nossa área, e ele falava, tem uma comissão técnica muito competente, né? Lá na sua comissão tem o Renê, né? Tem o Felipe também, que é o auxiliar, ou seja, a Ponte vai ter muitos problemas. E olha, o Sampaio está aí, ó, com a folha baixa, né? Pezinho no chão, fazendo uma campanha aí para brigar lá em cima. Então, Batista, olha, o Gilson, ele precisa o quê? Eu não acredito nesse negócio aí de corpo mole, por tudo que está acontecendo fora de campo. Não acredito. Né? Porque, pô, é duro para o atleta também viver a situação em que a Ponte está vivendo. Né? Vivendo lá embaixo, brigando para escapar do rebaixamento. Mas estava correndo. Começou a correr. Exatamente. Começou a correr mais do que antes da ração. Exatamente. Ração, estou brincando aqui, é o prêmio extra de 70, 80, 90 progressivo. É, mas eu acho que é o momento, viu, Tigrão, telespectadores, torcedores da Ponte, desses jogadores começar a pensar também, claro, primeiro, a entidade. Primeiro o clube. Isso aí. A história, a tradição, a torcida. A carreira de cada um também. E depois a carreira de cada um. Carreira de cada um. Porque é o nome do cara que está em jogo, pô. Ou você acha que, um exemplo, tá? Um exemplo aí, que o Ivan Quaresma, que é uma das referências nesse grupo, se tiver um rebaixamento no currículo, vai valer a mesma coisa que está valendo hoje? Óbvio e claro que não. Não vai não! Os caras precisam começar a ter um pouco de consciência também, tá? Consciência. Porque tem condição de escapar, tem condição de sair. Já mostrou. Já mostrou que se correr, que se lutar, que se empenhar, sai. Agora, pô, vai ficar se agarrando a essas coisas, meu? Vai ficar se agarrando ao que está agora? Pô, pensa lá no futuro, pô. Pensa o ano que vem. Pensa numa renovação de contrato.
É assim que pensa o bom profissional. E como é que é o nome do dirigente? Serve de referência, porque é jogador que foi formado no clube, né? Tem uma identificação muito forte, então com bicho, sem bicho. Não, Bia, salário, mas não foi isso que eu quis dizer. Problemas são aqueles veteranos, aqueles que não têm identificação. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer... Os ciganos da bola, hoje está aqui, amanhã está em outro lugar. Que o possível rebaixamento desvaloriza. Foi isso que eu quis dizer. Por isso que eu citei o exemplo do Ivan. Os formados em casa também correm mais quando tem um dinheirinho extra. Também os formados em casa. Talvez não tenha uma diferença tão grande de encarar a competição como os ciganos da bola. Como é que chama o dirigente lá que falou? Trabalhou com você? Pedro. Pedrinho. Soriano. Pedro Soriano, perguntado, acho que pelo Júlio, não sei, eu estava ouvindo o programa e não estava participando, sobre a folha de pagamento, ele disse que ela é uma das mais baixas da Série B e que está muito longe, ele não quis falar em valores, de chegar a 1 milhão. Isso aí é um exemplo, a classificação do Sampaio e a classificação da Ponte, para você ver como é que os caras trabalham mal. Como é que se contrata mal, como é que se infla uma folha e como é que se fica lá embaixo da tabela. Bom, às 5 da tarde tem mais pela Rádio Bandeirantes com o comando do Júlio Nascimento e também no portal carlosbatista.com.br. Só para finalizar aqui a classificação, onde é a página que tem aqui a presença da Ponte Preta. Está aí a Ponte, 15ª colocada. 22 pontos, está fora da zona de rebaixamento. Vila Nova é o 16º. Tem a outra página aí, ô Vinícius, só para a gente ver aqui os que estão aí na zona, olha lá. Olha lá, 2 resultados que ajudaram ontem. Derrota do Londrina e derrota do Confiança. Agora a Ponte tem que fazer a parte dela. Estacionou, Vitória 20, Brasil de Pelotas 14. É adversário da Ponte em agosto, Brasil de Pelotas, Confiança 13, está na última colocação, portanto... Uma vitória contra o Sampaio fundamental. Fica bem na fita, bem na foto. Ganhando vai abrir uma diferença. Vitória importantíssima. A maior até agora. Que todos tenham consciência disso. Esqueça um pouquinho do bicho. Depois a gente leva vocês para passear no bosque. Tem bastante bicho lá.